Neste mês de abril de 2018, nos lembramos da morte do pastor Martin Luther King Jr. Também, neste mês, prenderam o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Federativa do Brasil. Prenderam-no sem comprovar sua culpa e negaram-lhe um instrumento do habeas corpus, desprezando o princípio da presunção da inocência e mais, fazendo tábula rasa da Constituição que forma a República Federativa do Brasil, que proíbe o aprisionamento antes do trânsito em julgado. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, o fez sem, aparentemente, levar em conta que anular o estabelecido na Constituição é o mesmo que desmontar a República e a nação como foram definidas. Dizem analistas que foi consequência da fala de militares que, insubordinados e desonrando seu papel constitucional, de forma irresponsável, ameaçaram a estabilidade da nação. Isso vem do golpe de Estado que sofremos quando o mesmo STF se calou diante da deposição da presidenta da República sem comprovação de crime. Por que tudo isso? Porque a elite branca, que lucrou muito com o governo trabalhista, traiu o acordo que, por definição, os trabalhistas celebram entre o capital e o trabalho locais, a partir da crença que sustenta o seu ideário de que há muito mais interesses comuns entre ambos do que nos respectivos ismos, capitalismo e comunismo. Bem, a elite branca traiu o acordo e se desfez da democracia, revelando, assim, sua indisfarçável saudade da escravidão. Esta elite parece se revoltou ao ver milhões de pobres, majoritariamente negros, saindo da miséria, de ver o salário mínimo crescendo em poder de compra, permitindo que os pobres começassem a sonhar. Apesar dessa política ter criado um mercado interno que lhes deu muito lucro e tranquilidade diante da crise do capitalismo internacional, inclusive dando-lhes as condições de criar suas multinacionais em plena crise, aproveitando-se do mercado internacional que se tornou vendedor. Mesmo assim deram um golpe, usando a mídia para manipular a informação, e se uniram a bandidos, e solaparam a democracia. Sob o silêncio subserviente das centrais sindicais, sabe Deus por quê, retiraram dos trabalhadores todos os direitos, precarizando o trabalho, levando-o ao subestado de análogo à escravidão, e entregaram o país a sanguessugas, a quinta coluna que está solapando a soberania do país, entregando a preço de banana todos os ativos do Brasil e que está destruindo os próprios negócios dessa elite retrógrada e subdesenvolvida, como, por exemplo, a indústria naval. A fome voltou, o desemprego voltou, o sistema de saúde está sendo destruído e o Estado social está sendo desmontado. E esta elite miserável conseguiu aliados incompreensíveis, como bispos e pastores, além de religiosos de outras confissões, que tentam suportar moralmente essa ignomínia, apesar de ser principalmente suas ovelhas, marcadamente mulheres, pobres e negros, que mais sofrerão com esse crime sociopolítico, com o desmonte do Estado de Direito. Os indígenas estão sendo contestados em seus direitos, conquistados com muita luta, no país que mais mata lutadores pelos direitos humanos, como a vereadora Marielle, da cidade do Rio de Janeiro. É a volta do governo dos ricos senhores de escravos, apoiado por pastores cruéis, que emudecem enquanto as suas ovelhas são devoradas e o povo negro é vítima de genocídio, e nossas riquezas são entregues, e nossa soberania é derrotada, e as subserviências geopolíticas internacionais escusas passa a ser o nosso comportamento internacional. Neste mês em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é tornado, na prática, um prisioneiro político, em que nos lembramos da morte do pastor Luther King Jr. em 1968, temos de reafirmar nosso ânimo democrático e retomar a nossa nação, pelo retorno da democracia e do Estado de Direito. Não podemos admitir que quem mais atrai as intenções de voto seja tornado em prisioneiro político, enquanto racistas neonazistas e políticos que consentiram com a expulsão de milhares de pessoas de suas casas,
como aconteceu no Pinheirinho, em São José dos Campos, São Paulo, e que foram denunciados via documentos por fornecedores estrangeiros como corruptos, e que gente cuja história de alguma maneira, no mínimo, esbarra no tráfico de drogas, ou acusados com criminalidade comprovada, porém sequer investigados, desfilem solenemente em direção às eleições marcadas por manobras inconfessáveis, que de fato zombam da democracia e espezinham a nossa nação. Temos de retomar o Brasil. Nosso luto vem do verbo lutar.